galera, bom dia, muito obrigado a você que se liga na nossa energia. Nós estamos aqui no terceiro dia do SEND, Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, para poder falar sobre tudo que está rolando no evento e, lógico, os projetos importantes que a Energisa trouxe para cá. Eu tenho aqui ao meu lado 3 colaboradores da empresa que vão falar sobre 3 iniciativas muito importantes que mexeram com a vida de várias pessoas e também com as vidas de algumas cidades e que vocês vão ter a oportunidade de poder conhecer agora. A primeira pessoa que eu tenho aqui ao meu lado é o Emerson Alves, que é o coordenador de deficiência energética da Energisa Mato Grosso do Sul. Logo mais aqui ao centro eu tenho a Michele Almeida, que é a coordenadora corporativa de projetos de eficiência energética do Grupo Energisa, e na ponta de lá, o Tiago Pérez, que é engenheiro eletricista, que cuida também dos projetos de eficiência energética da Energisa Sul-Sudeste. Eu vou abrir esse bate-papo de agora com o Emerson, que está aqui ao meu lado. Ele vai falar um pouco de um projeto super legal, que é o projeto desenvolvido lá no estado do Mato Grosso do Sul, certo, Emerson? Na Furnas Dionísio, é uma comunidade quilombola, né, que foi fundada lá em 1890, me corrija se eu estiver enganado, pelo seu Dionísio, que foi um cara que saiu lá de Minas Gerais, com a família dele inteira, e se instalou, né, no Mato Grosso do Sul. Queria que você falasse um pouquinho dessa história do projeto que foi desenvolvido pela empresa lá na comunidade quilombola de Furnas do Dionísio, por favor. Bom dia, Glauco, bom dia a todos. Em 2017, a Energisa Mato Grosso do Sul, ela firmou uma parceria com a Universidade Católica Dom Bosco, que é uma universidade que fica em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Uma parceria para a universidade elaborar e executar um projeto de geração de renda. Então a universidade apresentou para a Energisa, nessa época, 3 propostas de projeto. A escolhida foi a da comunidade quilombola de Furnas Dionísio. A comunidade de Furnas Dionísio, como você falou, ela foi fundada em 1890, então ela tem 128 anos de história. Então, assim, para a gente foi uma alegria tremenda, assim, executar esse projeto, porque é uma comunidade carente que produz produtos de qualidade que são vendidos no comércio local. E, além desse projeto de geração de renda, a Energisa também executou um projeto de eficiência energética nas 90 residências da comunidade, em 2 escolas da comunidade também, e na Associação dos Pequenos Produtores. Então foram 2 projetos que foram executados em 2017 e 2018, e agora a gente está colhendo os frutos desse projeto. A comunidade ela tem 90 residências, são famílias de 5, 6 pessoas, né, por residência. Então, assim, tem várias crianças e o projeto ele trouxe uma coisa muito legal. Jovens que vivem na comunidade, por a comunidade ser uma comunidade carente, a Associação dos Pequenos Produtores ter condições precárias de trabalho, antes do projeto, esses jovens estavam saindo da comunidade, estavam indo trabalhar em fazendas vizinhas, na cidade. O nosso projeto trouxe essa coisa bonita do jovem permanecer na comunidade. Então, assim, nós atendemos todas essas famílias. Por exemplo, nas residências, a gente fez um trabalho de eficiência energética maravilhoso. Nós trocamos toda a instalação elétrica interna da residência, que tinha perigo de segurança, consumo de energia elevado. Nós trocamos a instalação, trocamos refrigeradores antigos que consumiam muita energia elétrica por refrigeradores novos com selo Procel. Iluminação, colocamos uma iluminação eficiente. Então nós fizemos um trabalho muito legal na comunidade. Quando foi escolhida a comunidade e nós fizemos a primeira visita, a gente chegou e viu uma associação com condições precárias de produção do produto. Eles produzem farinha de mandioca, rapadura e melado de cana. Então, assim, eram condições precárias, assim, sem segurança nenhuma. Os produtores não tinham uniforme, não usavam equipamentos de segurança. O projeto levou isso para eles. Então, assim, a gente viu uma mudança tremenda na comunidade. Então, assim, eles tinham um engenho que não tinha, ao redor do engenho não tinha segurança nenhuma. O engenho consumia muita energia. Nós trocamos esse engenho
Mudamos a estrutura ao redor do engenho, então eles tiveram mais condições de trabalho. Então, assim, foi uma mudança muito grande na associação. Na escola foi uma etapa muito bonita do projeto também. Nós trocamos alguns equipamentos de ar-condicionado que tinham nas salas de aula. Assim, alguns equipamentos funcionavam, mas em condições bem ruins de uso. Assim, não climatizava a sala. Nós trocamos, climatizamos todas as salas, criamos uma sala de informática, assim, levamos a tecnologia e informação para os alunos. Eles tinham lá 2, 3 aparelhos 2, 3 computadores. Nós colocamos 12 computadores em cada escola, são 2 escolas. Então, assim, modernizamos a parte de informática, trocamos vários equipamentos de refrigeração, né? Onde ali as cozinheiras produzem ali os alimentos dos alunos, nós demos condições para elas armazenarem os alimentos com mais qualidade. Fizemos isso, trocamos toda a parte de iluminação da escola, da quadra de esporte. Então, assim, foi uma mudança muito grande na comunidade e nas escolas. Tem uma coisa muito importante para a gente falar também, que foi Furnas produz rapadura, melado e é um produto de alta qualidade. Assim, tem uma aceitação muito grande pela população sul-mato-grossense. A nossa parceria com a Universidade Católica Dom Bosco, nós criamos uma marca para esse produto. Então, os acadêmicos da universidade, que estavam ali para concluírem o curso de comunicação, criaram essa marca. Então, os produtos de Furnas hoje, ele tem uma marca, nós criamos um logo, Furnas do Dionísio, tem uma maior eles já tinham uma aceitação boa no mercado, tem uma maior aceitação, né? Então tem essa parte muito legal também, que foi de criar a marca Furnas do Dionísio. Tem várias histórias lá, assim, histórias. Pode contar, fica à vontade. Não, tem uma que assim emocionou tanto eu como o pessoal que trabalha comigo lá. Assim, quando nós fizemos a primeira visita na comunidade, nós chegamos na associação e nós vimos lá uma senhora produzindo rapadura, uma outra senhora mexendo lá com a farinha, um senhor lá moendo cana. Isso a gente viu no começo. Depois que nós inauguramos o projeto, nós voltamos várias vezes lá. E assim, é outro ambiente. A gente viu assim, em vez de ter uma senhora só, tem uma equipe, várias famílias, todas reunidas, produzindo rapadura. Os senhores lá que moem a cana lá, 2, 3, 4, um colaborando com o outro. Então, assim, a gente viu essa mudança na comunidade, no processo produtivo ali deles. Isso foi muito emocionante. Nós lá da Eficiência Energética, da Energisa Mato Grosso do Sul, nós realizamos vários projetos durante o ano. Assim, são vários tipos de projetos, né? E esse Bem da Gente de Furnas do Dionísio foi um projeto especial, assim. Além de ser um projeto muito gostoso de fazer, você levar mais conforto, né, para uma comunidade que realmente precisa, é muito bom. Então, assim, a equipe inteira ficou muito satisfeita de fazer o projeto. Na inauguração nós tivemos participação de várias instituições, foi uma coisa muito legal. Eu estou vendo que a Michele do lá também, ela está assim meio feliz de estar escutando, né? Lógico, ela conhece tudo, afinal de contas, ela é a coordenadora corporativa dos projetos, mas que ela também sente uma ponta de orgulho de ter, né, participado, pelo menos, de estar dentro desse grupo, dessa família dos projetos, né, Michele? Você passa até um pouquinho o microfone para ela, se a Michele quer falar também alguma coisa, até sobre o projeto de Furnas de Dionísio. Glauco, bom dia a todos. Com certeza fazer esse tipo de projeto, né, o programa de eficiência energética como um todo oportuniza para nós que trabalhamos com o programa, vivenciar projetos não só que trazem a redução do desperdício de energia, a redução da demanda no horário de ponta, mas também essa possibilidade de ver algumas mudanças nas vidas das pessoas ou da comunidade que a gente acaba tocando com esses projetos. Então é muito gratificante trabalhar com isso, com essa possibilidade de transformação. Muito legal. Obrigado, Michele. Eu vou aproveitar até que a gente já passou até, digamos assim, o gancho, o microfone para você, para que você já possa conversar até um pouco também conosco, com os nossos internautas que estão aqui acompanhando, sobre o projeto Irrigante, que faz parte do Aqua Eficiente,
desenvolvido lá no estado do Mato Grosso, né, na Fazenda Sossego. Nova Mutum, se eu não me engano, que é o nome da localidade. Exatamente. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho da característica desse projeto, até para as pessoas poderem entender como que a Energisa identifica, né, projetos de eficiência, como que as pessoas procuram a empresa dentro da área de concessão. Isso é importante frisar, gente, que é onde a empresa está atuando efetivamente. Como é que vocês mapeiam esses projetos e como é que foi o caso desse projeto lá da Fazenda Sossego? Como funciona a seleção dos projetos que são executados dentro do Programa de Eficiência Energética da Energisa, né? Em 2013, a ANEEL instituiu uma ferramenta de captação de propostas de projetos que é uma chamada pública de projetos. Desde 2013, a Energisa vem realizando chamadas públicas. E qual que é o objetivo dessas chamadas? Informar ao mercado, à sociedade, aos nossos clientes, que nós temos um montante de recurso disponível para investir em projetos que visam combater o desperdício de energia. Seja com a substituição de equipamentos, sejam de equipamentos ineficientes, obsoletos, ou com ações educacionais, ou com algum nível de automatização de sistemas. Então, o objetivo é disponibilizar para o mercado o recurso que a gente tem para investir nesses projetos. Então, anualmente, a gente lança um edital. Nós comunicamos a abertura da chamada por meio das nossas redes sociais, por meio do nosso site, em jornais de grande circulação nos estados. E a chamada fica aberta, em média, durante 3 meses. Durante esse período, as ESCOs, que são empresas especializadas em conservação de energia, bem como os clientes que tenham interesse, ou ESCOs que representam clientes, podem encaminhar propostas de projetos que foram elaboradas com base num diagnóstico energético que é realizado ou na residência do cliente, ou numa planta industrial, ou numa determinada escola. Nesse diagnóstico são levantadas as oportunidades de eficiência energética existentes naquele local. Por exemplo, a empresa, né, citada, por exemplo, a ESCO aqui, ela chega no local e identifica o uso final de iluminação tem potencial para ser substituído, o uso final de climatização tem potencial para ser substituído, o uso final de refrigeração. Ela vai identificando essas oportunidades, ela elabora um projeto e apresenta esse projeto na chamada pública. Nós, da Energisa, nós avaliamos os projetos de acordo com os critérios estabelecidos pela ANEEL, e é feito um sistema de ranqueamento levando em consideração a viabilidade técnica e econômica desse projeto. A partir desse momento, se o projeto fica bem ranqueado dentro do limite de recursos que nós temos disponíveis para aquelas tipologias, o projeto é selecionado. Aí a gente já parte para uma formalização de contrato e para poder iniciar a execução. Nós temos 2 tipos de situações dentro do programa. Nós temos os projetos que são executados a fundo perdido. Esses projetos são para clientes que não exercem atividades com fins lucrativas. E, como o caso do Solino, que exerce uma atividade com fins lucrativos, a gente tem uma modalidade que é chamada de contrato de performance, no qual a distribuidora investe o recurso que foi solicitado naquele projeto na chamada pública, e o Solino, ou o cliente em questão, depois da execução, depois de comprovados os resultados do projeto, bem como o resultado de economia de energia, que vai proporcionar consequentemente uma redução na conta de energia dele, depois de comprovados os resultados do projeto, o Solino começa a pagar esse recurso, devolver esse recurso para a conta de eficiência energética da distribuidora. Esse recurso é devolvido sem juros, existe uma correção monetária, porque em média os contratos têm esse retorno dura 60 meses, então é feita uma correção monetária, mas não há cobrança de juros. Então, assim, costumo brincar que é um dinheiro barato, né? E algumas questões do projeto, por exemplo, como esse trabalho de medição e verificação, que é para verificar os resultados, não são cobrados do cliente. Então, ele vai remunerar basicamente equipamentos e serviços que foram executados na planta dele. Esse específico lá da Fazenda de Sossego, vocês encontraram a fazenda, logicamente, dentro de uma condição que depois foi alterada. Como é que vocês, ao chegarem lá, depois de ter todo o enquadramento, quais foram as condições encontradas de produção daquela fazenda? Tá. Antes do projeto, a fazenda contava com um sistema, né?
Só para contextualizar, né, de toda a área da fazenda, a gente atuou em 6% da área com essa ação de eficiência energética, né? Então, quando a gente chegou nesse sistema de irrigação específico que teve as ações de eficiência energética, nós tínhamos lá um sistema alimentado por um sistema de bombas alimentados por um motor de 200 CV, que é cavalo de força, né? A potência do motor, e uma área irrigada equivalente a 93 hectares. Tá? Então foi identificado nesse motor uma oportunidade de substituição por um motor de alto rendimento, com uma potência de 150 CVs, que possibilitou com isso, e além disso também foi colocado um inversor de frequência, para que a gente pudesse fazer um controle tanto da variação da velocidade do motor e também da demanda de água para alimentar, para irrigar aquela área. Então também foi instalado sensores nas tubulações, de forma que a gente pudesse determinar o volume de água necessário e com isso controlar a velocidade do motor, para que a gente também evitasse o desperdício da água e uma melhor irrigação daquela área. Com isso, né, com a instalação desse motor de 150 cavalos, com a instalação de inversores e de sensores, a gente conseguiu aumentar a área irrigada. Ela saiu de 93 para 120 hectares. Só para contextualizar, gente, 1 hectare é equivalente a um campo de futebol, para ter uma noção. Então a gente passou a irrigar uma área de 120 hectares e com isso a gente melhorou a eficiência do sistema. Ele tem uma área irrigada maior, o que possibilita um aumento da produção, aí evitando desperdício de energia, evitando desperdício de água e, consequentemente, também desperdício de dinheiro, né? Sem dúvida. O projeto deve ter sido desafiante também em alguns aspectos, até pela característica da própria região, né? Você falando um pouquinho das características climáticas, vamos dizer assim. A gente tem uns períodos, né, de chuva, e para esse tipo de projeto, o que acontece? Como você está tratando de irrigação, quando chove, você às vezes não consegue executar a determinada ação que está prevista no cronograma, bem como você também ainda não consegue medir os resultados depois de implementado, né? Porque está chovendo, não estou precisando irrigar. Então a gente precisou, né, ter um período aí seco, digamos, para conseguir medir a eficiência do projeto. O projeto está em fase de finalização ainda, mas a expectativa é que a gente consiga economizar aproximadamente 2.500 MWh por ano. Isso vai, só esse ponto, de 6% da fazenda, é equivalente a uma economia de aproximadamente R$ 1.500 na conta de energia desse cliente. Então, se a gente futuramente, Solino, tiver interesse, quiser expandir, apresentar novos projetos, digamos que ele multiplique isso para quase 100% da área dele, é bastante interessante o resultado. Voltando naquela fala, eu acho que os projetos de eficiência energética têm essa possibilidade de transformar, seja do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, né? E a gente espera, quando abre uma chamada pública, a gente espera receber realmente projetos desafiadores e que tragam, de fato, eficiência energética para as nossas plantas, quando for industrial, ou para os nossos clientes, porque é importante que a gente evite o desperdício. O desperdício de energia é muito importante que a gente consiga combater. Tiago, obrigado também por você ter vindo. O Tiago é responsável pela realização de uns projetos, né, Tiago, de eficiência ligados à iluminação pública, né, que também são trabalhos muito importantes e que foram feitos em alguns municípios do estado de São Paulo, correto, e de Minas Gerais. Como é que é feito o processo, né, para que as cidades que tenham interesse nos projetos de eficiência que a Energisa desenvolve, no caso lá da Energisa do Sudeste, possam participar dos projetos de eficiência ligados à iluminação pública? Bom dia, Glauco, bom dia a todos. Conforme a Michel já explicou, é por meio da chamada pública de projetos. Então, as empresas, as prefeituras que têm interesse em participar, apresentam os projetos junto às empresas de engenharia, e aí os projetos são avaliados. No ano de 2015, 2016, esses projetos foram executados nessas regiões. São, por coincidência, os 6 maiores municípios da área de concessão da Energisa Sul-Sudeste, onde em Presidente Prudente fica a sede da Energisa Sul-Sudeste, e Extrema, Minas Gerais, é uma cidade com alto grau de industrialização. São muitas indústrias importantes, ali às margens da Fernão Dias, e foram projetos que tiveram uma repercussão muito grande nessas cidades, por serem os primeiros pontos de iluminação LED que foram instalados, tanto no município, a prefeitura ainda não tinha instalado, e por meio do programa de eficiência energética. Então, as outras prefeituras vizinhas também acabaram conhecendo o projeto,
E depois desses projetos realizados, 2015 e 2016, até agora 2018, já foram mais de 20 projetos executados por meio de chamada pública de projetos de iluminação pública. Nesses 6 primeiros projetos, Glauco, foram investidos cerca de 3 milhões de reais, foram mais de 1.700 pontos de iluminação trocados, então foram 1.700 pontos de iluminação com vapor de sódio e vapor metálico substituídos para LED, e foram executados em pontos importantes desses municípios. Em Presidente Prudente foi no Parque do Povo, onde a população faz a caminhada ali depois das 18 horas, onde as famílias vão no final de semana. Em Assis foram nas principais avenidas, em Extrema foi na principal praça Getúlio Vargas, então foram em pontos principais que foram executados o projeto, e esses 3 milhões de reais foram muito bem investidos porque deram uma economia de energia muito grande para esses municípios. Você pode dizer para a gente quanto isso representou em termos de economia para esses municípios, por favor? Esses 6 municípios que foram executados a troca, esses 1.700 pontos, eles geraram uma economia de 110 mil kWh mês. Para ficar mais fácil de entendimento, é o equivalente ao consumo médio de 616 casas em um mês. Então, é uma economia muito grande, onde para a prefeitura não é só economia de recursos, de dinheiro para pagar a conta, mas é uma economia de manutenção, onde ela tem que prestar uma manutenção menor nesses pontos, já que não tem reator, né, não tem lâmpada luminária, ela tem uma vida útil muito grande. Então a prefeitura economiza o custo de pagar a conta, economiza a manutenção, e para a população é uma segurança muito grande, porque o LED, por ser uma luz branca, ela dá uma sensação de segurança muito grande. Inclusive lá em Presidente Prudente, quando a gente executou a troca, a gente foi dar uma volta no Parque do Povo e perguntar para o pessoal que estava frequentando se eles sentiram alguma mudança no Parque do Povo. E assim, é bem claro a percepção da população na claridade, no que o LED proporciona para a população. Esse era um ponto que eu ia justamente perguntar para você, né? A percepção da população com a mudança da qualidade, né, da iluminação antiga para a atual de LED, né? Como é que foi feita como foi capturada essa percepção pelas pessoas nessas localidades? Nós fizemos uns vídeos do antes e do depois desses 6 municípios, e com entrevista com o pessoal que tem lanche, com o pessoal que frequenta, e a recepção é muito boa, porque essa sensação de segurança, é a sensação da pessoa falar que o comércio dele está mais visto agora. Então essas entrevistas foram muito legais. Esses vídeos estão no YouTube da Energia, então quem quiser acompanhar as imagens do antes e depois, é muito diferente o resultado da troca para o LED. A prefeitura, hospitais, indústrias que tiver interesse em apresentar projetos, eles apresentam por meio da chamada pública de projetos, onde os projetos serão avaliados conforme o uso final que a empresa de engenharia e aí o ente que vai receber o projeto também tem interesse. E além desses projetos de iluminação pública que a gente realizou em 2015 e 2016, agora em 2017 e 2018 foram mais 10 projetos de iluminação pública que estão sendo finalizados e 11 hospitais. Então, além da satisfação de fazer esse projeto com as prefeituras, iluminação pública, o hospital também tem um retorno muito grande, porque todas as entidades vivem basicamente de doações, e uma economia na conta de energia das entidades são muito interessantes. Em Adamantina é um caso um pouco emblemático, tem um local lá que é um hospital de reabilitação para deficientes mentais. Adamantina, em São Paulo. Em Adamantina, São Paulo. E ele estava passando por um processo financeiro muito complicado, uma intervenção até da juíza do município. E o projeto lá foi apresentado e deu uma economia de mais de 90% na conta de energia da clínica Nosso Lar. Então, a implantação do LED e a instalação de geração de energia fotovoltaica foi muito bem recebida. A juíza adorou o projeto, porque estava passando por um momento muito complicado financeiro, e foi muito interessante executar o projeto, porque é uma entidade que acolhe pessoas com problemas mentais. São cerca de 100 pacientes e o custo não é barato. Então, essa economia de energia veio a calhar com a proposta da entidade. A gente já recebeu aqui uma primeira pergunta que vai para a Michele, do Tony Rafael. Ele é daqui do Ceará, Michele.
ele gostou, acho que gostou bastante do projeto irrigante, né? Ele perguntou assim: bom dia, sou do Ceará. Minha pergunta é se é possível que o projeto irrigante possa chegar em outros locais que o Grupo Energisa não atua, como, por exemplo, o interior do Ceará, né? Bom, Tony, obrigada pela sua pergunta. É possível sim, Tony, mas infelizmente não pela Energisa, né? Todas as concessionárias do país, todas as distribuidoras de energia, elas possuem o seu programa de eficiência energética. Então, aqui no estado do Ceará, a Enel, que inclusive é a anfitriã aqui desse evento, ela tem um programa de eficiência energética dela, ela também faz abertura de chamada pública. Aí eu não posso falar o período que é essa chamada, mas eu acredito que essa informação seja pública e esteja no site da distribuidora também. E aí ele vai poder, com o apoio de uma ESCO ou de uma empresa de engenharia, não precisa ser uma ESCO, ou às vezes ele mesmo tem condições de elaborar esse projeto, encaminhar essa proposta na chamada pública da Enel. A Enel, ela responde as mesmas, o processo dela é bastante similar ao da Energisa, é um processo regulado. Então, uma outra questão deve ser mais particular, mas o processo é praticamente idêntico. Então, tem condições sim, basta encaminhar a proposta para a chamada pública da Enel. Obrigado, Michele. Então, está aí, Tony, resposta dada. Basta acompanhar, conforme ela falou. Eu queria agradecer a vocês três que estão aqui por terem falado de todos esses 3 projetos muito importantes. Então, pessoal, a gente vai chegando aqui ao fim dessa primeira etapa das nossas entrevistas. A partir da tarde nós vamos ter uma outra, que vai ser às 15 horas, horário local, aqui no Nordeste que não tem horário de verão, 16 horas para você que está no horário de Brasília. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Emerson, a Michele, ao Tiago por terem parado por um pouco no meio da correria que a gente tem aqui, dos projetos que vocês também estão apresentando, para levar essas informações importantes aos nossos internautas. Então, um abraço a vocês, o nosso muito obrigado, tá bom? E de tarde a gente volta com um pouco mais. Um abração, galera. Até mais. Olá, pessoal que se liga na nossa energia, boa tarde. Estamos aqui de novo no estande da Energisa, fazendo mais uma transmissão, mais uma live pelo perfil do Grupo Energisa no Facebook, para que você saiba mais dos projetos que a Energisa desenvolve e que estão aqui presentes nessa feira importante, que é o SEND, Seminário Nacional de Distribuição de Energia Elétrica, que está reunindo diversas empresas do setor e outros fornecedores importantes. Aqui ao meu lado, 2 pessoas que são super importantes e trabalham constantemente em ações que visam essa melhoria. Ao meu lado esquerdo, aqui bem perto de mim, a Rosana Santana, que é engenheira de automação e telecomunicações do Grupo Energisa. E na ponta esquerda, o Herman Clay, que é coordenador de canais digitais também do Grupo Energisa. Obrigado aos 2 por comparecerem aqui, por poder ceder esse tempo para a gente poder falar um pouquinho das ações de vocês para todos os nossos clientes e outras pessoas que queiram saber mais da Energisa. E eu vou começar por você, Rosana, né? Você trabalhou num projeto muito importante que foi de melhorias feitas para o call center do Grupo Energisa. E eu queria saber com você o que motivou, né, as melhorias que foram implementadas no sistema de call center do Grupo Energisa. Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Com relação ao Grupo Energisa, ele cresceu bastante em 2014 com a aquisição de novas empresas, né? O grupo triplicou de tamanho e com isso nós tínhamos um cenário de vários call centers com equipamentos diferentes, mais antigos, que precisavam ser modernizados. Além disso, nós começamos a observar algumas necessidades de melhoria, né, de indicadores que nós estávamos acompanhando. Então, isso nos motivou a fazer um trabalho de melhoria, de troca de plataforma, modernização de equipamentos e, com isso, trazer mais benefícios para os clientes da Energisa para esse atendimento de call center. Nós fizemos a aquisição de uma nova plataforma, né, centralizada, e foi feita uma centralização desses equipamentos, uma modernização.
Além disso, aumentamos os canais de atendimento, as ligações que passavam a ser atendidas em apenas um centro de atendimento. Agora eles têm 2 ou 3 caminhos alternativos. Com isso, se há um problema com a operadora de telefonia para receber a ligação para o 0800, em uma determinada região do país, essa ligação consegue entrar por um outro canal alternativo e com isso o cliente não fica indisponível. Um exemplo disso foi o apagão que aconteceu agora em 2018, em março, no Nordeste, e nós não tivemos nenhum impacto para o nosso cliente. O call center funcionou perfeitamente, mesmo para os estados do Nordeste, que nós temos Paraíba e Sergipe, sem nenhum impacto para o consumidor. Então, nós aumentamos os canais de atendimento, aumentamos os caminhos para a chegada dessas ligações dos clientes e, com isso, a gente melhora a nossa disponibilidade. Um dos impactos que nós observamos positivamente é comparando o congestionamento que existia antes dessas mudanças e após as mudanças, né? O congestionamento ele praticamente deixou de ocorrer. Não existem mais situações de congestionamento, exceto quando há realmente um apagão. E isso aí como é que fala? Positivo para o cliente, ele consegue ser atendido, fazer a reclamação, falta de energia, fazer o atendimento em geral. Tá? Isso é muito positivo para ele, eu acredito que ele tenha percebido essa mudança, tanto que a Energisa, depois disso, a gente observou o grande número de prêmios de qualidade que tem recebido, e isso eu acho que tem sido muito positivo para o nosso atendimento. Muito bom, muito bom. É um sinal claro de que se percebe, o cliente percebe de fato, né, as melhorias que foram implementadas, não só, lógico, que são feitas pela qualidade do serviço, mas para que ele possa estabelecer um contato com a sua empresa, né? E nessa questão de contato, o Herman também é um outro que faz muito isso pela área que ele trabalha, né, nesses canais digitais, que são meios cada vez mais utilizados. E ele tem uma coisa super legal, poder falar, que é o sistema de atendimento ao cliente proativo, saque proativo, né? Eu queria que você explicasse para o nosso cliente o que significa, né, esse saque proativo, por favor. Boa tarde. Boa tarde, Glauco. Boa tarde a todos que estão em casa. Então, Glauco, a gente veio aqui no seminário apresentar um trabalho, uma iniciativa recente que nós implantamos no Grupo Energisa, que está trazendo aí um grande benefício para os nossos clientes. O saque proativo ele é um sistema onde a gente passou a informar o cliente, né, sobre andamento de seus pedidos, de forma proativa mesmo, sem precisar que o cliente entre em contato com a gente para saber como é que anda o andamento do seu pedido. A gente passa a enviar para ele toda a alteração, a cada momento que esse pedido ele avança dentro da empresa, dentro dos processos da empresa, a gente passa a enviar essa comunicação para o cliente e assim ele fica municiado de informações com previsão, né, do atendimento do seu pedido, sem precisar para isso ligar no nosso call center. Então ele tem essa informação de fácil acesso, seja no celular, seja na internet ou na rede social, em vários canais. O cliente ele recebe essas informações basicamente em 3 principais canais que a gente tem no nosso aplicativo para celulares e tablets, que chamou Energisa On. Ele recebe por e-mail, caso ele não tenha o aplicativo instalado no celular, ou se não houver nem aplicativo e nem e-mail, a gente envia por SMS no seu celular. E isso para o cliente é transparente, ele não precisa pedir. No momento que ele liga para a empresa ou que ele entra em algum canal de relacionamento conosco e faz algum pedido para a gente, ele imediatamente após esse pedido registrado, toda a atualização de status ele começa a receber de forma proativa nesses canais. Hoje a gente já contempla a grande maioria das solicitações. Nós deveremos ampliar para todas as solicitações, mas hoje a grande maioria das solicitações ele já recebe, inclusive falta de energia, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas que a gente colocou e a gente tem recebido feedbacks muito positivos dos clientes, é isso, que muitas vezes quando falta energia nas casas dos clientes, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Vou ligar para a empresa, né? Vou ligar para a Energisa para avisar que está faltando energia. E muitas vezes a Energisa já tem conhecimento dessa falta de energia, porque hoje a gente tem um sistema todo conectado, né, Rosana? E que tem sensores que já nos dá essa informação. E a partir do momento que a gente tem essa informação hoje, a gente não aguarda mais o cliente me ligar. Eu pego essa informação para ele, se eu já tiver o prazo para restabelecimento, eu já disparo uma mensagem para ele, através desses canais, no aplicativo, site ou SMS, com a previsão de retorno. Então, assim, não precisa o cliente me ligar hoje para saber a previsão. Eu informo isso antecipadamente para ele. Se essa previsão vier a ser alterada, né, por algum
algum problema de campo maior, alguma questão mais complexa, a gente também atualiza o cliente sobre essa alteração de prazo e assim, a cada momento a gente fica abastecendo o cliente com informações, né, para de forma transparente mesmo ele possa ter todas as informações necessárias. Uma preocupação que a gente teve nesse projeto foi exatamente pegar essa impressão do cliente dessa satisfação que ele estava tendo. Então, durante esse processo que a gente passa a enviar comunicações para os nossos clientes, no final do pedido dele, a gente envia sempre uma pesquisa de satisfação, e onde o cliente faz uma avaliação daquele atendimento que é feito, e com base nessa avaliação, a gente faz uma série de análises e tratativas internas, e são desses feedbacks que são dados pelos clientes, onde a gente consegue capturar oportunidades de melhoria de processo e endereçá-las internamente. Então, trabalhar nessas melhorias, a gente recebe muito feedback positivos de clientes que gostaram da experiência, e também temos feedbacks negativos, e esses negativos nos desafiam a estar cada vez mais melhorando o nosso processo e trazendo a melhor experiência para os nossos clientes. O aplicativo, a gente lançou ele em 2013, meados de 2013, de lá para cá nós já fizemos uma série de investimentos nele. Hoje a gente já tem no aplicativo, o nosso cliente já tem hoje no aplicativo cerca de 20 serviços que ele pode realizar lá, os principais. Então, os principais serviços que hoje o cliente precisa se deslocar até uma agência, na verdade ele não precisa ir mais na agência, está disponível no aplicativo. Eu vou citar alguns exemplos que traz uma certa comodidade para o cliente. É a questão da falta de energia. Hoje o cliente ele consegue tanto comunicar à Energisa um problema de falta de energia na sua casa, através do aplicativo, com uma interface muito simples, tem um mapinha que mostra, inclusive com a previsão de retorno, se já houver uma falta de energia na sua região. O aplicativo ele dá a previsão de retorno, mas além da fatura dele, que ele pode acompanhar todo o seu consumo, tirar uma segunda via, se porventura ele consegue, inclusive pagar, ele consegue pagar a fatura usando o nosso aplicativo. Ele consegue pedir, caso tenha sido desligado, uma religação, sem precisar ligar para o nosso call center ou ir numa agência. E eu acho que uma das funcionalidades muito bacanas, né, que inclusive é diferencial no mercado e no segmento das distribuidoras, a gente está vendo muito isso aqui, é um serviço de troca de titularidade. Que o cliente hoje, antigamente ele precisava ir numa agência nossa física, né, então tinha que se deslocar até uma agência para fazer a troca de titularidade, que é mudar o nome do papel, né? Então a gente sabe que tem muitos clientes nossos que vivem em casas de aluguel, que alugam a casa e muitas vezes não mudam o papel para o seu nome, não mudam a conta de energia para o seu nome, por achar que tem que ir a uma agência para levar toda a documentação, não precisa mais. Através do aplicativo hoje ele consegue tirar fotografias do seu documento e enviar para a gente, isso de uma forma muito cômoda e muito fácil. Então hoje o aplicativo ele tem em torno de 20 serviços. A gente deve ter umas boas novidades a anunciar para os nossos clientes muito em breve, relacionado ao aplicativo. Nós vamos fazer uma série de investimentos nele e de melhoria para tornar a experiência dos nossos clientes ainda mais agradáveis. E o nível de aceitação tem sido percebido como bom também das pessoas em geral, fazer essa conversão, né, digital com a utilização do aplicativo. Isso também bem aceito pelos consumidores em geral? Muitos. Aquelas pessoas que conhecem o aplicativo, que já baixaram e tiveram experiência, a maioria dos feedbacks são muito positivos, né? A gente, hoje o aplicativo, ele de 2013 para cá, cresceu significativamente, né? Então, hoje todo mundo tem um smartphone, né? Então, todo mundo tem a comodidade de ter todos os serviços na palma da mão, né? Então, ainda é um canal muito cômodo para os nossos clientes. Então, a gente entende, sim, e a gente aposta muito que o aplicativo vai ser, sim, um canal preferencial de relacionamento conosco. E conforme eu falei anteriormente, a gente aí está trabalhando aí fortemente para no próximo ano entregar grandes novidades, tanto no aplicativo como em outros canais de relacionamento que tragam ainda facilidade e comodidade ainda maiores para os nossos clientes. Bem, a gente está falando tanto do aplicativo aqui, eu vou até passar para o Helman para ele poder mostrar um pouquinho, né? Pelo menos a tela dele. Essa telinha do aplicativo nosso atual, né? Como eu disse, ele tem uma série de serviços e fácil de usar. O cliente clica e consegue a um clique abrir, por exemplo, informar que está faltando energia
na sua residência. Ele consegue fazer o acompanhamento dos seus pedidos também aqui pelo aplicativo, né, de forma fácil. Se ele fez algum pedido para a Energisa, aqui, legal. Se ele fez algum pedido para a Energisa, basta ele informar o protocolo aqui do pedido, ou mesmo consultar aqui os protocolos e o aplicativo vai retornar todo o processo de como é que está o pedido dele na empresa. E a cada momento que esse pedido dele avançar dentro da empresa, por exemplo, aquele cliente que pediu uma ligação nova, né, que fez o pedido da energia dele, ele pode acompanhar todo o processo dessa ligação através do aplicativo. Inclusive, se houver algum tipo de impedimento para a ligação, que às vezes acontece, né, muitas vezes a nossa equipe vai em campo e estava impossibilitada de entrar no local para fazer a ligação. Ele consegue pelo aplicativo ver se houve algum tipo de impedimento para fazer a ligação e reabrir o pedido pelo aplicativo. Então, assim, realmente ele traz muitas comodidades para o usuário. A gente tem trabalhado aí nos últimos meses muito forte em melhorar esse relacionamento, principalmente por meio desses canais digitais, né? Acho que os clientes, todo mundo hoje quer comodidade, ninguém mais tem tempo a perder e também ninguém está querendo gastar esse tempo e investir dinheiro em ter que se deslocar até um posto presencial, nem quer pegar mais fila ligando para um call center. Hoje o mundo é digital. Então todo mundo hoje usa o smartphone, gosta de teclar pelo WhatsApp e é pensando um pouco nisso e que a gente tem dedicado os nossos esforços. Então, no próximo ano a gente deve ter uma série de investimentos em melhoria do relacionamento com o cliente nesses canais, seja através de apps, seja através de equipamentos que promovam um melhor autoatendimento. A gente deve fazer melhorias no site. Então, assim, a gente realmente vai ter um grande investimento forte. Não tenho dúvida que vai trazer... Os clientes vão ficar muito satisfeitos com o que nós vamos trazer de novidade. Não vou adiantar agora. Eu prefiro, quando estiver mais próximo, a gente fazer uma nova live e a gente contar as novidades para o cliente em primeira mão, até pelo Facebook. A gente, quando vai pensar em algum tipo de canal para o cliente, a gente pensa para aquele cliente que é mais digital, para aquele que ainda não entrou nessa era digital. Então a gente tem todo esse cuidado de pensar esse canal em todos os públicos e todos os níveis de clientes, tá? E esse tem sido o nosso foco para as novidades que nós vamos apresentar. Pensando em vários, desde a vovozinha, o vovozinho que está em casa que ainda não tem tanta experiência com o nosso aplicativo, e nesse sentido a gente deve trazer algumas novidades também para esse público, mas também para aquele usuário que já usa e já tem muita facilidade em usar esses meios digitais. Então a gente tem algumas, para cada tipo de cliente desse, a gente vai trazer algum tipo de novidade para eles. O que eu posso te adiantar é que algo que a gente vai trabalhar forte é melhorar um pouco a experiência de pagamento dos usuários. Acho que esse vai ser digamos, se eu pudesse adiantar para vocês, algo que a gente vai trabalhar muito forte o ano que vem, trazer facilidade para o cliente na hora de pagar a conta. Tá? Então deve ter várias melhorias nesse sentido e eu espero que os clientes gostem do que a gente vai apresentar para eles. Gente, a gente está chegando já perto do fim aqui do nosso programa, vamos dizer assim, nesse bate-papo que a gente está tendo. Eu queria agradecer a vocês dois pela disponibilidade mais uma vez de sentarem aqui, de conversarem com a gente, na verdade, passar informações aos nossos clientes, aos nossos consumidores, às pessoas que também não fazem parte do grupo, mas que não fazem parte da área de concessão, mas acompanham as notícias do grupo, para que elas saibam, né, de como a empresa trabalha pela qualidade do fornecimento e, consequentemente, por essa qualidade do relacionamento com o nosso cliente, que é um dos nossos principais motivos, se não o principal motivo, na verdade, de existir. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia, um abraço, ficamos todos ligados nessa mesma energia.